como é bom ter a companhia do Espírito Santo. É no seu capítulo de número 16, Atos capítulo 16, os versículos 30 e 31. Todos encontraram? Digam amém. Leiamos, portanto, a palavra de Deus, que nos diz assim: E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Toma assento em nome de Jesus. Repita assim após mim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Aqui nós vemos a conversão do carcereiro, um homem que, diante de uma situação, porque o carcereiro, ele era responsável por todos os presos, e se alguém fugia ou conseguisse escapar da prisão, ele era então executado. Por isso que a Bíblia diz que quando houve aquele terremoto, e a Bíblia diz que houve um terremoto, e os alicerces da prisão se moveram, e as portas foram abertas, e as prisões de todos foram soltas. Ele pensou o seguinte: já que eu vou morrer mesmo, eu não vou morrer pela mão de ninguém, eu mesmo vou tirar a minha própria vida. E está escrito aqui no versículo de número 27, que quando o carcereiro, depois daquele terremoto, ele se viu diante daquela situação, vendo então as portas abertas da prisão, ele tirou a espada e disse: eu vou acabar com a minha vida, eu vou me matar, porque eu não quero ser executado pela mão de alguém. Ele quis se suicidar. Mas quando Paulo viu isto, a Bíblia diz, está aí no verso seguinte, que Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças tal, porque todos nós estamos aqui. O que eu aprendo com isso aqui? É que Paulo olhou para aquele homem e disse: olha, se você morrer agora, toda a sua família vai se perder, toda a sua família não será salva. Você não vai poder tirar a sua própria vida, porque a sua família depende de você. A sua família depende de você para ser salva. Parece que eu vejo Paulo olhando para aquele homem dizendo: não tire a sua própria vida, porque a sua família precisa de você. Isso me chama a atenção. Sabe por quê? Porque se nós, como cristãos que conhecemos a Deus, não se preocuparmos com a nossa família, a Bíblia diz, Paulo escreveu dizendo, que aquele que não se preocupa com os da sua família negou a fé e é pior do que os infiéis. Você tem que se preocupar com a sua salvação, mas com a salvação de toda a sua família. E eu pergunto: o que é que você tem feito para com a sua família? Tem pregado a palavra para a sua família? Tem pregado a palavra de Deus para os seus filhos? Ou você deixa eles na corda bamba? E você diz: eu já falei uma vez, não adianta falar. E você vem para a igreja e não está nem aí. Parece que eu vejo Paulo dizendo para ele: você não pode tirar sua própria vida, porque a sua família depende de você. Olha para cá, Deus me manda te dizer hoje aqui: se preocupe com a sua família. Porque tem pai que, porque o filho é desobediente, porque o filho é um drogado, é um viciado, é um toxicômano, ele diz: não, fazer o quê, né? É a vida. E você abre mão da sua família.
E eu vejo Paulo aqui olhando para ele e diz: não tira a sua vida, porque a sua família depende de você. Aonde eu estou baseado nesse pensamento? No que está escrito aqui. Não precisa se preocupar. Todos nós estamos aqui. Não teve nenhum prisioneiro que fugiu. A Bíblia diz que ele veio e ele se prostrou aos pés de Paulo e disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Ele estava falando da salvação da sua alma. Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Aí Paulo foi contundente e no versículo 31 está escrito: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Oh, meu irmão, você precisa se preocupar com a família sua. Você tem que se preocupar com a sua família. Por quê? Porque eles estão olhando para você. Eles dependem de você. Você é salvo, mas nem toda a sua família é. Aí você precisa pregar para eles. Você precisa orar por eles. Você precisa jejuar pela sua família, para que eles também sejam salvos. E a Bíblia nos mostra aqui que esta foi a palavra de Paulo: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu. Primeiro ele seria salvo e será salvos tu. Primeiro ele seria salvo e depois os da sua família. Ou seja, primeiro você é salvo, depois você leva a salvação pelos da sua família. Eu estava me lembrando essa semana, irmão Claudinei, do seu pai, Guerreiro Geraldo, de saudosa memória. Ele esteve conosco, congregando uns tempos, e eu via as atitudes do irmão Geraldo. Era um homem, pai do nosso irmão, faz assim com a mão, pai do nosso irmão Claudinei. Era um homem sempre alegre. Eu não vi o irmão Geraldo de maneira nenhuma triste. E ele sempre citava, eu me lembro, esse versículo: crê no Senhor Jesus Cristo. Eu dava algumas oportunidades para ele, e ele sempre citava esse versículo. E eu me lembro, eu moro até hoje, né, ali próximo da rodoviária, e ele comprou uma casa na rua de baixo, assim, da rodoviária, bem lá na frente. Todo mês, pelo menos uma vez por mês, eu tinha que ir lá. Que ele dizia: pastor Adão, vai lá em casa para a gente orar pela minha família. Eu me lembro disso como se esses dias passados ainda falei para minha esposa. Eu estava me lembrando das atitudes do irmão Geraldo. E interessante que às vezes a irmã queria que ele viesse ao mercado, ali tem um mercado, comprar alguma coisa. Ele fazia questão de descer a rua de baixo, que é a minha rua, e vir para a minha rua só para me encontrar em casa e para a gente conversar. Aí ele chegava: pastora, o pastor está aí. Aí eu saía, nós ficava meia hora. Às vezes, não vou entrar porque senão a mulher me bate. Mas eu ia conversando, sempre feliz, sempre alegre. E aí eu saía e nós conversávamos. E quando eu ia lá, ele dizia: pastor, vamos conseguir salvar toda a cidade de Mongaguá para Jesus. Ele tinha um desejo. Mas olha, ore pela minha família, porque um dia eu creio que Jesus vai salvá-los. Aí ele citava: porque está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e a tua casa. Ele citava isso. E hoje está aí, mais tarde, né, ele se foi, mas os filhos estão aí, olha. Sabe o que é isso, irmão? É você acreditar nisso que está escrito, tá? Esse versículo era a chave. Eu não sei se vocês sabem disso, mas ele citava sempre: crê no Senhor Jesus Cristo. Eu creio que um dia, pastor, eu vou ver toda a minha família salva. Ele não está vendo aqui, irmão, mas eu tenho certeza que vocês vão encontrar o pai de vocês lá na eternidade. Ô, irmão, faça alguma coisa pela tua família, pelo amor de Deus.
Quando Paulo viu que aquele homem ia se matar, ele não deixou, ele disse: não faça isso não. Eu vejo Paulo dizendo para ele: ó, a tua família precisa de você, os seus filhos precisam de você. Talvez você não vê a salvação de todos eles agora enquanto você é vivo, mas se você jejuar por eles, se você orar por eles, se você pregar para eles, mesmo depois do dia que você for, eles podem ter um encontro com Jesus. Fica em pé.